Aos irmãos abrirem suas Bíblias no livro de 1 João. 1 João, no capítulo de número 1, capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, onde nós vamos estar lendo, onde tivemos uma reunião na igreja de César de Souza, amém? Foi uma bênção, uma reunião lá. Graças a Deus, irmãos, as nossas reuniões, elas estão sendo uma bênção. Glória a Deus. João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Eu vou estar lendo, irmão. A igreja somente acompanha, amém? Glória a Jesus. Eu vou ler. O título diz: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui pensando, olhando para esse versículo e meditando na palavra de Deus, vendo no grande amor de Deus, que sempre oferta de ouro. Amém. O grande amor de Deus por nós e a grandeza da sua misericórdia. Ontem eu estava testemunhando sobre isso também, porque nós estamos vivendo aqui uma situação muito difícil, muito complicada aqui nessa terra. Quando nós falamos de amor, nós lembramos de Cristo e do seu grandioso sacrifício na cruz do Calvário e a forma como Ele nos amou. A forma como Cristo sempre lutou por todas as pessoas. Eu fico olhando até mesmo para os 12 discípulos, de um que se perdeu, que foi Judas, que eu acredito que Jesus deu a ele tempo também para que ele se arrependesse, de forma que não se arrependeu. Há pregadores por aí que dizem que Judas foi salvo. Irmãos, pessoa que tira a sua própria vida, né? Estando naquele senso de dor, porque ele fez uma coisa muito errada. Na verdade, Judas, ele tirou a sua própria vida porque ele viu o grande erro que ele cometeu, né? Traindo o sangue inocente. Jesus tomou isso como traição. Então nós vemos que os homens, nós somos dotados de falhas, e todos os dias nós temos que estar na presença de Deus. Não digo só na igreja, em qualquer lugar onde nós oramos. As primeiras palavras que devem sair das nossas bocas, pelo menos da minha, sempre saem. A primeira coisa que eu peço a Deus é perdão dos meus pecados, das minhas falhas, porque às vezes nós não temos controle, irmãos, porque a nossa mente, ela é terrível, né? E nós falhamos muito num pensamento, às vezes. Uma coisa que nós pensamos de errado, já falhamos. Se nós lembramos de alguém, já pensamos alguma coisa errada de alguém, já pecamos. Então, por que a palavra de Deus fala que aquele que diz que não peca, a palavra está chamando ele aqui de mentiroso? Se um ser humano aqui nessa terra falar assim, eu não peco, ele é um mentiroso. Porque não existe isso, irmãos. Não existe ser humano que não peque. Nós somos falíveis para o lado do mal, do erro. Amém? Amém. Se não fosse assim, lá no começo da Bíblia, nós vemos um trecho que fala, né? Que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Por que Deus se arrependeu, irmãos? Diz a Bíblia que Deus analisou o homem e falou: me arrependi de ter feito o homem. Eu não fiz um bom negócio. Por quê? Ele disse que o homem constantemente ele maquina coisas erradas.
Ele projeta no seu coração coisas erradas. E ele disse: arrependo-me de ter feito um homem, porque constantemente o homem maquina coisas erradas, ele projeta o mal. O ser humano é muito ruim, principalmente se ele não tiver Jesus. Aí é que o negócio fica feio mesmo, porque o coração do homem ele é terrível, ele projeta o mal. E nós vemos nas histórias do mundo aí que o homem projeta o mal até contra a sua família. Quando eu falo homem, nós estamos falando de todo o ser humano. Estamos falando de homens, mulheres, jovens, né? Nós vemos aí até, dependendo da criança, o tamanho dela, a idade dela, de 6, 7 anos para lá, já começa a ter maldade, projetar coisas ruins, já está tramando mal contra as pessoas. E isso aí é uma índole humana. O único que pode inverter essa situação para melhorar a vida do ser humano é o sangue de Cristo e é o Espírito Santo. Aleluia! Isso não torna o homem santo, torna ele santificado. E o sangue que justifica todos os dias as nossas pequenas falhas, nossos pequenos erros. Porque para Deus, irmão, erro é erro. Às vezes não há diferença naquele. Tem gente que pensa que tem, não, daquele que adultera e daquele que mente. Os dois estão em pecado. Para Deus é igual. Não entra no reino dos céus. Então nós vemos que existem muitas coisas no ser humano que não adianta. A Bíblia fala sobre a forma do pecado, que diz que todos mesmo, só teve um que não, que foi Jesus. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. A diferença é daquele que se esforça para não pecar do que aquele que peca constantemente, sabendo que está fazendo errado e continua fazendo o que está errado. A Bíblia fala sobre o pecado consciente. Não há expectativa, amém? Se não houver arrependimento, uma expectativa de perdão. É preciso ter arrependimento. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque ele está alertando o ser humano constantemente dos erros que nós cometemos. Estando na presença de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos por obrigação de vigiar contra essas coisas. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque isso nos afasta de Deus. Isso concede distância entre o homem e Deus. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que nós temos um advogado hoje que nos defende e que nos dá essa grande oportunidade de consertar as nossas vidas enquanto nós estamos aqui vivos. A Bíblia diz que quando a vida é a esperança, né? Mas Deus, Ele vai relativamente alertando as pessoas, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Tem gente que pensa: eu não vou morrer tão cedo mesmo, quem sabe um dia eu me conserto, me coloco no altar de Deus. Não, irmão, o dia de amanhã não pertence a ninguém. Hoje nós estamos aqui, ninguém sabe se amanhã eu ou você vai estar vivo, se nós vamos conseguir acordar amanhã durante o nosso sono, durante a nossa noite. Nós não sabemos, isso só pertence a Deus. Por isso que nós temos que ter uma vida compatível para entrar na presença de Deus e arrepender-se, todos os dias ter esta palavra no coração: arrependimento. Mas a pessoa que ela foge do pecado e da iniquidade, ela só há possibilidade de fazer isso quanto ao seu amor a Deus. A Bíblia fala que quem muito amou, muito perdoou, quem pouco amou, pouco perdoou. Quando nós temos Cristo em nosso coração de verdade, nós estamos preocupados para entrar no reino dos céus. Existe em nosso coração aquele temor de todos os dias estar pedindo a Deus misericórdia, estar pedindo perdão, né? E a convicção disso é amar a Deus. Quem ama a Deus, irmãos, não reclama dos seus problemas, das suas situações, não fica aí murmurando. Eu vejo pessoas que, eu fico indignado com isso, mas se você abre redes sociais constantemente, tem pessoas que ficam derramando os seus problemas, os seus pensamentos em redes sociais, que isso não funciona nada, irmão. Está querendo dizer para quem? Está tentando atingir alguém, está tentando falar para alguém. Isso não
funciona. Não, aquelas pessoas que plantam palavras boas, a gente percebe. Tem pessoas que gostam, sente aquela coisa boa, você sente que é uma coisa de coração, que está tentando ajudar alguém, está tentando levantar alguém, tem uma mensagem boa de Cristo no coração, tem uma visão família, tem uma visão boa, você está vendo o que a pessoa está tendo dentro do coração dela, está plantando. Mas nós temos que ter uma vigilância muito grande dentro disso. O nosso maior medo deve ser o que eu acabei de falar: não entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz bem claro: não entristeçais. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Porque isso, irmãos, isso é um preparativo para o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Quando nós entramos nesta questão de vigilância para não desagradar a Deus e não entristecer a Deus, nós estamos no sentido do arrebatamento da igreja. Nós estamos entrando no preparatório de subir quando as trombetas soarem. No sentido de também não estar falando do nosso próximo. A Bíblia diz a escondidas, ninguém fala de ninguém por trás. A Bíblia é contra isso. A Bíblia diz bem claro: aquele que difama o seu próximo pelas costas ou às escondidas, Deus o destruirá. Deus aborrece quem fala do seu irmão pelas costas. Nós temos alguma coisa contra alguém, chamamos essas pessoas e conversamos com ela. Isso é a Bíblia diz: se alguém tem alguma coisa contra o teu irmão, conversa com ele, entre ele e ti. Se não te ouvir, chama outra pessoa como testemunho. Se não ouvir, leva de volta à igreja. Aí é uma outra questão que nós vemos daquela pessoa que está andando realmente com a vida errada, com a vida que está já entrando para escandalizar o Evangelho, a igreja, nesse sentido. Fora disso, irmão, nós sabemos que nós temos erros cotidianos, e nós temos falhas que nós cometemos, muitas vezes até em conversa, nós estamos falando dentro da nossa casa e citamos o nome de alguém. Isso também não agrada a Deus. Nós temos que colocar a ponta de orar. Olha, fulano está com problema, tá? Então vamos orar por ele, que Deus vai abençoar a vida dele. Ciclana está com problema, tá? Então vamos orar para que Deus mude essa situação, que Deus melhore ela. Por quê? Ela está cometendo aqueles erros, e nós estamos cometendo outros erros que também às vezes nós não estamos percebendo, porque a Bíblia diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. Então isso é uma realidade. Eu não posso só lembrar dos erros do irmão, sabendo que eu também estou em dívida. Deus não nos chamou para juízes, nos chamou para conselheiros. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus nos chamou para proclamar o Evangelho da paz e nos ajudar, estender as mãos, auxiliar aquele que está fraco, e admitir que todos nós precisamos do auxílio e da ajuda de Jesus. Eu falei para os irmãos que uma determinada feita na cidade de Jandira, eu perdi a paciência com alguns obreiros, irmãos, porque eu achei a atitude de Deus uma atitude terrivelmente errada, e eu fiquei muito aborrecido. Cheguei no meio deles e falei bastante coisa, e no final chamei eles de meninos, de moleque, porque eu não atitude de homem, nem de obreiro, nem de homem de Deus, e fui para casa acreditando que eu tinha razão no que eu falei, e eles ficaram bastante aborrecidos com a conversa que eu tive com eles. Eu falei, olha, não estou achando outro jeito de falar com vocês. Está na hora de vocês tomar a linha, tomar a rédea, parar com essas coisas, né? A Bíblia diz que quando nós éramos meninos, nós agíamos como menino. Não, hoje nós somos homens de Deus. Vamos ter uma visão de homens de Deus, de mulheres de Deus, ver o que é o reino dos céus e que está sobre nós. Porque, irmãos, todos nós estamos com um objetivo só: entrar no reino dos céus. E se nós tivermos contrariedade um contra o outro, alguém vai ficar. Alguém vai ficar nessa contrariedade. Que a Bíblia diz que não pode haver essas coisas. Não pode haver essas coisas. Não entre o povo de Deus. Então nós temos que estar em paz. Não, a Bíblia diz que nós temos que ter paz uns com os outros, né? E agradar a Deus e ter em nosso coração que nós precisamos sim, sempre um dos outros. Não podemos nunca ter essa negligência. E quando aconteceu isso na cidade de Jandira, eu fui para casa e fui orar a Deus. E de madrugada Deus falou comigo, falou: meu servo, eu tenho tanta paciência contigo.
Você comete tantos erros, tantas falhas, e eu tenho paciência com você. E por que você não tem paciência com os teus? Não tem paciência com os meus? Tem que ter paciência, tem que procurar entender, e aprender assim, mas não ter esse instinto de ira. Isso não pode, porque é uma realidade, irmão. Se você analisar a Bíblia Sagrada, quando foi que alguém viu Deus com ira, que você fala assim, agora Deus está irado? Porque nós aqui temos uma forma de ver as pessoas iradas, temos ou não temos? Quando um de nós está irado, nós começamos a responder mal. Mas é isso mesmo, não sei o que, tem aquela posição. Eu já falei que não pode fazer aquela forma de repreensão, de ira. E como Deus repreende alguém quando está irado? Alguém me disse pela Bíblia, alguém viu Deus na Bíblia, Deus gritando com alguém? Deus alterando a voz com alguém? Até para repreender, Deus é manso. Ele fala, eu tenho falado contigo, se você não tomar cuidado, você vai sofrer. Tenho falado com o meu povo Israel, eles vão para a Babilônia, eles vão ser escravos novamente, porque a desobediência no meio deles. Então Deus, ele está sempre passivo, até para repreender. Deus é manso. Não se vê Deus tomando uma atitude humana como nós tomamos, que às vezes nós ficamos irados e a nossa razão vai e nós achamos que nós estamos no poderio daquela razão. Não, eu estou falando, tem que ser assim, desse jeito. Qualquer um olha e fala, olha, está com raiva, está irado. A Bíblia diz para nós repreendermos uns aos outros com mansidão. Até nisso tem que ter mansidão, até para repreender. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele que repreende o seu próximo com ira é a mesma coisa que pegar um cão pela orelha. Eu mesmo não sou assim, se eu dependendo do jeito que alguém falar comigo, eu fico meio, né? Já falei que o senhor só não pode falar. Menos, acho fácil. Vamos ouvir, quer repreender, quer falar, fala, mas baixa a voz, porque dá aquela impressão de desrespeito. Isso soa um desrespeito de autoridade, de voz. E nós vemos que o nosso Deus, ele nos ensina até isso. A mansidão até para repreender. A Bíblia diz para não ser áspero. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Por quê, irmãos? Porque quando a pessoa fala com mansidão, qualquer um aceita. Eu mesmo, né? Tem um irmão aí, toda vez que ele vinha me repreender, ele me abraçava e falava assim, pastor, não faz isso não. Olha, aqui o negócio aqui é assim. Eu olhava e falava assim, rapaz, sabe que você tem razão? A maneira como ele veio falar comigo me ganhou, irmão. Amém? Amém. Qualquer um que chega que vai repreender, fala, meu Deus, cara, deixa eu falar com ele, pessoal. Tem um negócio aqui que não está bom. E se a pessoa for de Deus, ele vai ouvir, não vai? Porque se eu estiver errado, irmãos, eu baixo a cabeça até com uma criança vai falar comigo. Ô pastor, só fez esse negócio aqui, está errado. Oxe, mesmo, está errado. Não pode não, está errado. Você tem que concordar com aquilo que está certo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não interessa a posição de quem seja, se ele é pastor, se ele é presbítero, se ele é evangelista, se ele é porteiro, se é líder, se é regente. Não quero saber, irmão, se ele está errado. Ele tem obrigação de ouvir. E todos nós temos que ter a capacidade de parar e ouvir. Primeiro, você analisa quando alguém falar com você. Analisa. A Bíblia diz que nós temos que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Nós não temos que ser apressado em palavras, porque a Bíblia diz que aquele que é apressado em palavras, ele traz sofrimento e angústia para a sua alma. Está em Provérbios. Nós temos que estar pronto. Ouça primeiro, analisa a situação e depois você fala. Pede direção a Deus, o Espírito Santo. Ele fala com a mansidão. Eu falei para os irmãos que aconteceu uma vez com um obreiro que ele chegou na minha casa, um presbítero cheio da razão, que eu falei os negócios lá na época, eu era meio bravo para falar, e às vezes o meu tom de voz, quando eu estou ministrando, ele se altera um pouco, porque tem pessoas que tomam como ofensa. Então ele chegou em casa e chegou, pastor, eu estou aqui porque eu falei um negócio aí que eu não gostei, não sei o que, eu ouvindo. Eu fiquei ouvindo. Fala, meu querido, pode falar. Não, porque o Senhor disse isso, aquilo lá, não podia ser desse jeito, não sei o que. Começou a falar, eu vi que ele estava alterado demais. O que eu fiz? Tá bom, presbítero, vamos fazer o seguinte. Ele falou o quê?
Do jeito que o senhor está falando aí, eu não tenho razão nenhuma de falar nada. Eu estou o cara mais errado aqui dentro da igreja, então vamos fazer o seguinte para ficar bom? Ele falou, o que, pastor? Eu falei, eu vou dobrar o meu joelho, você vai colocar sua mão sobre a minha cabeça, vai interceder por mim diante de Deus e junto ao Espírito Santo. Coloquei numa situação meio complicada, né? Ó, junto ao Espírito Santo e diante de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, você vai chamar a atenção deles agora para mim e vai pedir intercessão por mim. Você vai interceder pela minha vida, pela minha alma, e eu vou melhorar como pastor, eu vou melhorar como homem de Deus, eu vou ser uma bênção, presbítero. E dobrei meu joelho, irmão. Ele ficou olhando para mim assim, sem reação. Ele falou, não, pastor, também não é desse jeito. Eu falei, não, pastor, é desse jeito sim. O que você está falando? Ele não tem razão nenhuma de falar. Peguei a mão dele, fui mais de joelho, mais para perto dele, porque ele viu a humilhação. Catei a mão dele, botei na minha cabeça e falei, ora por mim, irmão, em nome de Jesus Cristo. Ele engasgou daqui, engasgou dali. E eu ouvi uma palavra sair da boca dele. Ele disse assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia. Melhorou, já não sou mais eu, já é nós, né? O eu dele já acabou, já virou nós, então virou nós, já melhorou bastante. E dali palavras viraram lágrimas, e quando eu levantei, virou um abraço, e eu ganhei um grande amigo. Glória a Deus. Falasse mal de mim depois para ele, fala, não, fala mal do meu pastor, não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele esperava, irmãos, que eu fosse retribuir aquela afronta toda que ele veio contra mim, mas o Espírito Santo me deu uma sabedoria tão grande, né? Eu, como ministro que estava acima dele, me humilhei com ele, para ganhar ele diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, a razão, ela só pertence a Jesus Cristo. A razão, às vezes nós queremos ter ela, às vezes nós estamos numa posição de ter até a razão. Eu podia dizer para ele, olha, eu preguei e falei porque eu sou pastor da igreja. Eu podia falar para ele, você como membro tem que ouvir. Porque eu preguei a palavra, não saí fora dela, mas ele achou que eu ofendi ele. Porque ele estava andando numa situação, depois que ele analisou a vida dele, ele falou para mim, não, pastor, na verdade, eu também estava meio errado mesmo, não estava muito certo não. Mas ele quis trazer a razão dele para cima de mim, né? E eu estava com mais razão do que ele para falar, mas se eu falasse, eu podia perder o obreiro, perder o amigo, né, irmãos? Mas não, Deus me deu sabedoria, eu ganhei o obreiro, ganhei um amigo, um excelente obreiro que me ajudou muito tempo na igreja do onde eu fiquei. O Espírito Santo, irmãos, ele nos mostra, amém, os frutos que ele tem sobre a vida do crente. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz quais são os frutos que ele produz: bondade, misericórdia, longanimidade, amor ao próximo, domínio próprio. O cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele se domina. A Bíblia diz que ele tem domínio próprio, ele se domina, porque o Espírito Santo domina as funções erradas do seu corpo, do seu coração, da sua mente. O Espírito Santo refreia ele e fala, não, você é sério, você não pode fazer isso. E quando ele vai, ele se retrai, fala, não é assim, Jesus, o negócio não é por esse lado. O Senhor é Deus, nos ensinou a mansidão, né? E Jesus disse que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O meu fardo é suave, né? Quer dizer, o meu fardo é leve. E nós vemos que aí, o fardo que Cristo traz para nossas costas, irmãos, em cima da mansidão que nós temos que aprender com ele. Jesus foi manso. Jesus apanhou tanto, sofreu tanto, ele nunca reclamou. A Bíblia fala que ele foi como cordeiro mudo para um matadouro, sendo inocente, não devendo nada. Eu fico imaginando se fosse um de nós, irmão. Rapaz, eu não sei não, eu acho que eu tinha mandado matar todo mundo. Pai, faz um favor para mim, elimina esse povo, com raça ruim, olha o que estão fazendo comigo. Olha, bater em mim, escantear, misericórdia. Eu não fiz nada de errado para merecer isso, mata eles. Eu acho que eu ia acabar falando isso daí, irmão. Mas Jesus foi como cordeiro mudo. Ele nos ensinou que o caminho da cruz não é fácil, mas ele disse, tome a sua, cada um tome a sua cruz, vem e me segue. Glória a Deus. Jesus, mas esse negócio não está dando certo. Aleluia. Estou perseguido, humilhado, massacrado. O caminho da cruz é isso aí, irmão. Jesus
é livre, cheio de rosa. Ele disse: o caminho é cheio de espinho, espinhoso. Quando ele fala espinhoso, é a rejeição que nós temos que ter do nosso corpo e da nossa carne, porque nós não queremos rejeitar o sofrimento do corpo e da carne. Ninguém quer sofrer. Quer? Ninguém quer sofrer. Eu não quero. Mas se vier o sofrimento sobre mim, o que eu vou fazer? Boca fechada. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tem misericórdia, sustente nas suas mãos, né? Que o Senhor possa fazer por mim o que eu não posso fazer. E a realidade, nós temos que estar na posição de servos e humildes, porque nós somos devedores. Amém? Nós somos fracos e fracos, mas o Senhor é forte e poderoso. E Deus só age nas suas mãos quando nós estamos na posição de reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Aleluia! O que nós somos e o que Ele é. O restante é: Senhor, seja feita a tua vontade, a justiça é tua, o poder é teu, o Senhor vai agir como o Senhor quer agir, mas eu não ponho as minhas mãos em ofensa e nem contra a verdade, porque isso pertence ao céu. Eu anuncio que Jesus é bom, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura, que o Evangelho é poderoso, que Deus é poderoso, que o perdão é real, que a glória de Deus é real, que o nosso Cristo morreu por nós. Esse é o poder do Evangelho. É o que coube a nós para fazer: pregar as boas novas. E às vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, irmão, que não tem fruto nenhum. A razão do Evangelho é tudo isso: é a conversão, é a alegria. Deus, Ele quer somente o bem para nós. Deus não quer o mal, não. Ele só quer o bem. O mal para nós somos nós mesmos que buscamos Ele. Não é Jesus que traz o mal para nós, é nós que buscamos o mal com as nossas próprias mãos. Se nós buscamos a presença de Deus, nós entramos pelo caminho da palavra de Deus em obediência. A Bíblia diz bem claro que o mal não tem poder para nos tocar. O mal não tem poder para tocar as nossas vidas, os nossos corpos, o nosso caminho, a nossa situação financeira. Não tem poder para tocar na nossa casa, nem na nossa família. Então nós temos que procurar as asas da humilhação diante do Senhor Jesus Cristo, com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor com lágrimas nos olhos, buscando a sua poderosa presença, deixando o Espírito Santo tomar conta da situação, porque Ele tem poder, irmãos, para colocar no lugar tudo aquilo que está errado. E às vezes é nós que estamos querendo pegar o que está errado e acertar o que está errado. Não, tem coisa que não é para nós colocarmos a mão, tem coisa que é o Espírito Santo que vai. Glória ao Pai, aleluia, glória ao Filho. Por exemplo, às vezes nós queremos mudar a atitude de pessoas com as nossas palavras. Glória ao Espírito Santo. Tem coisa que não adianta, irmãos. Tem coisa que é o Espírito Santo que vai entrar no interior da pessoa, e a Bíblia diz que ele tem poder de entrar entre os rins e os corações. Ele sonda tudo que está lá dentro. Ele é o único que tem poder para inverter lá dentro, porque se ele não inverter isso lá dentro da pessoa, não adianta, irmão, o exterior não vai mudar. Não são as nossas palavras que vão mudar, mas o poder da palavra de Deus muda. Glória. Se nós entramos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, existe a mudança, porque isso vem pela fé. Nós queremos: Senhor, o Senhor entra onde eu não consigo entrar, entra naquele coração de Jesus, dá um jeito, Glória a Deus. muda ele, muda ela. Aleluia. O Espírito Santo vai mostrando aos poucos. Nessa oração, ela não pode parar, irmão. Só que nós queremos ver mudança nas pessoas, tem que ser constante, porque o inimigo não para e o Espírito Santo também não pode parar de agir. Quando nós estamos orando, o Espírito Santo, ele está agindo. As nossas orações têm que ser constantes diante do Senhor, constante, porque isso é a fé. É o que Jesus falou: olhar a porta, bater e abrir sem gozar. É a insistência na oração que Deus vai fazer a obra na vida de pessoas que às vezes não querem escutar, não querem ouvir. Mas se as nossas orações forem firmes e constantes, o Espírito Santo vai entrar onde nós não conseguimos entrar. Ele vai mudar lá no interior, na mente, no coração da pessoa. Aí sim, irmãos, vai haver transformação. Amém? A transformação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Glória a Nós Deus. precisamos entender isso. Por exemplo, você forçar, eu não gosto de fazer isso, irmãos, e quando eu vejo pessoas fazendo, eu não acho certo. Olha, fulano, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, não sei o que a pessoa diz, não quer. Mas quando o Espírito
Espírito Santo faz a obra no coração da pessoa, não é preciso falar nada, irmão. Tem gente que não fez, às vezes não fez nenhum apelo, terminou o culto, a pessoa vem na frente, não, pastor, o senhor fez apelo, eu quero aceitar Jesus. O Espírito Santo já moveu meu coração, eu quero receber Jesus na minha vida, na minha alma. Eu quero que o Senhor ore por mim. Aconteceu isso comigo, eu ia na igreja direto, irmão, todo domingo. Foi 3 ou 4 meses, e todo domingo o pastor fazia o apelo. E o dia que eu saí de casa, decidido, não, hoje eu vou, foi nem missionário na época, o Oswaldo que estava lá, na época o Oswaldo concorreu até como presidente, né, do ministério da missionária. E foi nessa igreja que eu aceitei, reconciliei com Jesus, na verdade, eu estava afastado. No dia que eu fui decidido a fazer isso, o pastor não fez apelo. Terminou o culto, eu fui muito magoado para frente. Eu falei, pastor, o que aconteceu que o senhor não fez apelo hoje? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu quero reconciliar. Ele falou, mas eu faço apelo todo domingo, você não aceita nunca? Eu falei, mas o dia era hoje, pastor, o senhor não pode desistir das almas, não. O senhor desistiu de mim? Ele falou, não, ele engasgou. Eu falei, então tem que ser hoje, pastor, hoje eu quero reconciliar com Jesus. Então o senhor vai orar para mim, eu estou reconciliando com Jesus. Então, isso é uma coisa tremenda que vem de Deus, irmãos. Não se pode forçar. A Bíblia diz que não é por força nem. A Bíblia diz pelo meu Espírito. Quando ele age mesmo no interior da pessoa, não precisa fazer nada, não precisa forçar, não precisa fazer nada. O Espírito Santo vai conduzir a pessoa até a presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, hoje eu trago uma palavra não de avivamento, mas acredito de aconselhamento, né? Nós temos que estar diante do Senhor em humilhação, em mansidão, e analisar muito mais as coisas do que falar, irmão. Às vezes as nossas palavras não resolvem. Tem um versículo na Bíblia, não recordo onde agora está, mas ele diz, às vezes, que é melhor você morar debaixo de uma ponte do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Várias vezes eu cheguei da rua, quando eu chego em casa, chegava em casa, acontecia isso aí comigo na época que a gente não estava bem situado. Chegava em casa e a mulher, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu falava, Jesus, vou voltar para a rua de novo. Porque às vezes dentro de casa você não tem paz, na rua você tem. Então, são lares que não tem a presença de Deus. Isso não é muito bom. Aquela pessoa irritante, que irrita. A Bíblia diz, mulher rixosa, nada tá bom, tudo reclama, tudo fala, tudo. O marido chega uma hora, irmão, que ele fica com aquele coração, né? Fala, puxa vida, nada que eu faço presta, nada que eu faço está bom. Mas não é só mulher, não. Eu conheço um homem que fala pelos cotovelos, que irrita a mulher e irrita os filhos. Aquele cara que pensa que ele é um mangão, só porque ele é o chefe da casa, tá certo? Ô irmão, mas tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter aluno pregado dentro da boca também. Tudo que é xingar, tudo que é reclamar, tudo que é ofender, é isso, é aquilo outro. Tem gente que eu não aguento, irmão, ficar perto de pessoa que fala demais assim. Eu me irrito, eu repreendo. Eu tenho um cunhado que ele é assim. Fala. Um dia ele foi em casa, ele falando. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa para você. Ele falou que você tem que falar um pouco menos, você não deixa nem a gente falar, rapaz. Você fala demais, fala um pouquinho menos. Eu não consigo conversar com você, porque eu não consigo, você fala sozinho, porque eu não consigo falar. Eu estou 2 horas, você está falando 2 horas, eu estou ouvindo. Agora, eu penso assim, eu fico desse jeito. Coitada da sua mulher dentro da sua casa, rapaz. Que ele pega um assunto, irmão, não sai daquilo ali, fica batendo. Pega um erro que a mulher fez e fica ali em cima. Não, porque você fez isso, porque você aquilo. Eu não sei o que lá, tá bom. Não, porque eu estou falando que é certo, porque eu estou vendo que isso está errado, você tem que me ouvir, porque eu sou homem da cara, porque não sei o que, papapá. Irmão, chegou uma hora que dá vontade de chegar e pregar a boca dele. Pá! Fulano, pelo amor de Deus, fecha essa boca, rapaz. Porque isso irrita, irmão. Pessoas irritantes, gente que não dá para você parar, irrita, gente irritante, é o chico da razão, é o bonzão da boca. Às vezes a mulher que é cheia da razão, é a bonzona da boca. Ô irmão, isso não funciona. O lar ele tem que ter paz, compreensão, ajuda, auxílio, né? Hoje não, hoje a gente está lá, vamos na pia, lavando louça, a mulher vai lavando, vai enxugando, nós vamos guardando, vamos conversando, né? Vamos batendo papo, eu vou auxiliando o outro também. A gente que pensa, não, quem tem que fazer tudo dentro de casa é a mulher, o homem tem que fazer nada. Não, irmão, tem que fazer sim, fazer nada. Amém? O homem tem que auxiliar a mulher auxiliar o homem.
Isso é bom. Glória a Deus. Bom, vamos colocar de pé. Essa foi a palavra que Deus colocou.